Bom dia, governador Ricardo Coutinho. Muito agradecido por ter aceito o nosso convite. Paraíba no ar, começando agora, quente total, com essa mudança que ocorre, essa efervescência da política paraibana e pessoense. Muito bom dia, Vladimir. Bom dia, Lenine. Todo É um mundo. prazer enorme estar aqui com vocês, novamente, nesse horário, me parece extraordinário, né? Mas estou aqui à Faltou disposição a de vinheta, vocês. né? Faltou a vinheta extraordinária aqui, né? A gente vai verdade. fazer. Agradecemos, Mas estou vereador, aqui, governador. estou Bom aqui dia à também, agradecendo disposição. pela sua exclusividade. Imagina, é um prazer enorme. Eu acredito muito na proposta de vocês de democratização das comunicações. Eu sei como isso é importante para a democracia, para o Brasil. Aliás, eu tenho uma consciência pétrea sobre isso, né? Mas eu estou à disposição de vocês para os assuntos que julgarem Governador, necessários. governador, Beleza. a sua decisão de apoiar o deputado Luciano Cartacho, a Prefeitura de João Pessoa. Qual é a principal motivação dessa decisão? Essa é uma eleição, Vladimir, bastante específica, né? Essa é uma eleição que antecede a eleição de 2026, onde o projeto democrático popular, comandado pelo presidente Lula, tem que novamente derrotar a extrema-direita, né, porque ela está aí viva, as forças antipopulares, antinacionais continuam a agir, né? A mídia corporativa continua com a mesma posição frágil, né? Se recusando a efetivamente enterrar de vez esse lixo autoritário chamado neofascismo, do qual o bolsonarismo está dentro. Então, é uma eleição que nós precisamos acumular forças. O PT e as forças de esquerda que pretendam ser de esquerda, pretendam estar como forças progressistas, o PT precisa acumular forças para ganhar as eleições em algumas capitais, e João Pessoa está nessa mira, né? Eu tenho uma avaliação que é possível ganhar as eleições em João Pessoa, eleger uma bancada importante de vereadores, porque é incompatível o PT ter um vereador na cidade de João Pessoa. Isso é ridículo, compreendes? Não representa o tamanho do partido, não representa a força do partido, não é? Governador, você tocou aí. Desligou seu Direita, microfone. às vezes se traveste, Oi? Agora está em ordem, está normal. Né? Essa extrema-direita que às vezes se traveste de civilizada, mas que é importante a gente observar que o Bolsonaro ele surgiu, não foi somente da extrema-direita, ele teve o apoio da direita. Em João Pessoa, ele teve o apoio de Cícero Lucena, né? Um apoio decidido, orgânico, um apoio financeiro, um apoio que fez com que a cidade, ela efetivamente, a partir dos seus comitês, das suas coisas, essa candidatura neofascista ganhasse força. Então, nós precisamos, né, ter uma alternativa com capacidade de ganhar as eleições. Esse não foi o manifesto, nem é uma posição contra quem quer que seja. Pelo contrário, né? Mas ela é a favor do PT e é a favor principalmente do povo de João Pessoa, que não pode continuar com a administração que, sinceramente, não entrega nada para esse povo. Vive as políticas públicas sociais são desenvolvidas na área de comunicação, né? Fazendo com que os veículos tradicionais não critiquem o abandono da cidade, essa falta de iniciativa, né, para obras, ações e serviços que possam melhorar verdadeiramente a vida do povo. Se você espremer o governo de Cícero Lucena, não sai nada. Essa é a verdade. E eu digo isso muito à vontade. Eu governei essa cidade no último ano que eu governei, 2009. O orçamento da cidade era 600 milhões.
Hoje o orçamento de João Pessoa está em 3 bilhões, com B de bola, e meio. E mesmo assim, eu fiz 9 escolas de grande porte, como a Francisco Pereira da Nóbrega, lá no Cristo, como a Luiz Augusto Crispim, lá, lá nos IPs, como a Raimundo Nóbrega, lá em Raimundo Batista, lá no Gervásio Maia. Fizemos muita coisa. Eu tirei 88 PSFs, né, de barracos para essas estruturas padronizadas. E com detalhe, é isso que eu quero dizer, com recursos próprios. Eu nunca pedi um centavo ao governo federal para fazer uma escola, uma creche na prefeitura, ou então uma praça. Eu nunca pedi isso. Então, como é que essa prefeitura, que podia tanto, hoje não pode nada? Então, é preciso ter a mudança. É preciso fazer com que, mais do que nunca, João Pessoa volte, o seu povo volte a sonhar com a vida melhor. É por isso que nós estamos apostando naquele que efetivamente tem, entre as candidaturas postas, a melhor condição e a melhor capacidade de crescer e de derrotar a direita, de derrotar a extrema-direita e de, ao mesmo tempo, executar um programa que seja público, porque isso é fundamental nas conversas que nós tivemos. O apoio vai em relação ao programa público de mudanças, valorização do plano diretor, do nosso plano diretor de 92, daquelas ideias que privilegiava a João Pessoa, que não tem quase nada, a João Pessoa dos guetos, a João Pessoa das favelas, né? Das coisas que possam naturalmente nos dar uma capacidade de fazer uma grande evolução novamente na cidade de João Pessoa. E nós achamos que Luciano Cartacho é o nome mais adequado para essa tarefa. Governador, me permita fazer mais uma colocação. O PT passou um processo aí de mais ou menos uns 4 meses de discussões internas, né? Discussões longas, debatidas, de muito movimento de militância, né? E a gente viu, de fato, a militância participando dessas... A gente através da conversa, cobriu várias dessas reuniões, desses movimentos, enquanto no momento que a militância estava se juntando cada vez mais em torno de um nome. E aí agora não tem prévia mais, possivelmente não vai ter, a Nacional decidiu, o partido está quase decidindo como é que vai ser juntar esse povo em torno de um nome, no caso, o senhor defende Cartacho, para ir para a rua, porque a gente sabe que não é o candidato que faz a campanha, é a militância, é a rua, sabe muito bem disso. Isso é um cabo de militância, sempre esteve tomando sopa na lagoa, está ali participando da militância. Como é que vai ser juntar nessa disputa esses catos em torno de um candidato que tem umas rugas devido à saída no passado e o retorno agora? Como é que a gente faz para isso? Como é que o partido, o senhor imagina? Porque eu tenho certeza que vai ter uma boa força se de fato a militância for comprar ideia e for para a rua, né? Junto com os seus líderes, você, a Estela, a Márcia. Como é que vai ser isso? Olha, Lenina, a tua pergunta é muito adequada. Bastante importante. Eu penso que os partidos políticos, eles precisam ser nacionais, né? Porque se um partido não tiver um projeto nacional, não é um partido. É um aglomerado para simplesmente comer das instâncias de poder aqui ou acolá. O PT é um partido nacional. O PT tem um projeto político. O PT governa o país. Governa em aliança, algumas delas, digo eu, até indesejadas, mas nós governamos o país, né? E fomos o partido que, desde 2002, vencemos as eleições e só perdemos no golpe de 2016 e 2018. Então, o PT tem um projeto nacional. E nós, dos estados, dos municípios, é preciso que a gente, enquanto militante, compreenda isso, porque senão, imagina, seria uma feira, né, de oitizeiro que está desorganizada demais, certo? Seria isso, porque não tem como uma cidade, uma capital ir para um lado, a outra ir por outro. O PT tem que ter um caminho único. É por isso que eu acho perfeitamente natural
que a direção nacional dê os caminhos. Eu posso até discordar, né, desses caminhos, eu não tenho a menor dúvida, mas em alguma situação eu posso até discordar. Porém, eu vou respeitar, porque o partido é um só. O partido não pode ser um partido municipal, aí no estado é outra coisa, compreendes? Essa é uma questão. Com relação a Luciano Cartacho, eu acho que o tempo já demonstrou isso, né? Eu fui que eu fiz uma crítica forte, na época sem estar no PT, mas eu tive a coragem de criticar, porque para mim não era só assumir a bandeira da defesa da presidenta Dilma, ou posteriormente do presidente Lula, mas era a defesa da legalidade, da legitimidade e principalmente da democracia. Mas eu acho que isso passou a partir do momento que o presidente Lula aceita o seu retorno, compreende não só ele, mas como várias outras pessoas pelo Brasil, compreende, né, que aquilo tinha um momento específico e que nós precisamos, nesse momento, mais do que nunca, juntar forças para nos fortalecermos, para ganhar as eleições, para eleger uma bancada de vereadores. Nós não temos outro caminho. A eleição não é para dentro do PT, a eleição é para fora do PT. Né? E eu concordo com você, a militância do PT faz a diferença. Porém, cada militante sabe como é importante raciocinar em cima do concreto, não apenas em cima do emocional, mas em cima do racional. E quem detém as melhores condições de vitória, né, de defender o projeto dentro da cidade de João Pessoa, indiscutivelmente, na minha avaliação, na avaliação da Estela Bezerra, primeira suplente de deputada, né, a mulher mais bem votada da Paraíba, quer dizer, nessas eleições, e da Márcia Lucena, a melhor prefeita que eu já vi em atuação, uma atuação fantástica na cidade do Conde. Na nossa avaliação, quem detém essas credenciais de evoluir na candidatura e de dialogar com os mais amplos setores da sociedade pessoense nessas eleições é o deputado estadual Luciano Cartacho. Ezequiel, com você. Governador, Ezequiel, da Roda de Conversa.org, novo portal progressista aqui do estado da Paraíba. O PT faz parte de uma... Eu tenho duas perguntas, governador. Primeira, o PT faz parte de uma federação chamada FEBrasil, que aqui em João Pessoa, aliás, que nacionalmente é composta pelo PT, PV e PCdoB. Porém, aqui em João Pessoa, o PV e o PCdoB já se adiantaram e definiram apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena. Como isso vai ficar, né, a candidatura de Luciano Cartacho, a pré-candidatura, em relação à federação? E a outra pergunta é sobre o Tasso ontem, do PSOL, colocou nas redes sociais dele que o PCdoB e o PV, o PDT e o PSB, que são partidos progressistas de esquerda, eles mentem quando dizem que a única forma de evitar o avanço bolsonarista aqui na capital paraibana é votar em Cícero Lucena. E diz que eles defendem isso não porque essa é a razão, mas porque a real razão é a defesa dos seus contra-cheques. O senhor tem alguma declaração a falar sobre isso, né? O Tasso falou, do PSOL falou, e sobre a FEBrasil, governador. Olha, com relação ao companheiro Tasso, ele exprimiu um pensamento dele, tem motivos para isso, né? Basta olhar a cena na Paraíba, a Paraíba é muito específica nisso, e eu só tenho a respeitar, e, de certa forma, eu concordo com ele em relação aos laços que estão envolvendo determinados partidos com os governos, né? Eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que é preciso recuperar algo que tenha conteúdo, né? E não que apenas aponte para interesses pessoais específicos. Perdão, desculpe, mas é porque estou saindo de uma gripe. Com relação à federação, eu acho que o PV e o PCdoB
disseram que não tem o menor respeito pela federação ao anunciar o apoio a Cícero Luceno antecipadamente. Né? Então, eu acho que você só deve respeitar quem lhe respeita. Não é a primeira vez que isso acontece e nem será a última. Né? Essa federação se viu num determinado momento, mas hoje está claro que ela não serve mais. Porque em muitos estados, a Paraíba é um deles, não existe projeto nacional. Existe apenas uma corrida desenfreada para se atingir objetivos pessoais, de grupos, mas não um objetivo programático. Né? Quem é que desses aí que pode abrir a boca e dizer que Cícero Lucena tem algum programa que interesse às forças progressistas? Que bobagem é essa? Quer enganar quem? Né? A mim não engana. Né? A mim, eu tenho impressão, a maioria das pessoas, até aqueles que votam em Cícero, mas não tem como olhar e dizer, olha, Cícero Lucena agora virou a referência do progressismo na cidade de João Pessoa. Isso é querer tapar o sol com a peneira, né? Isso não faz bem para o debate, porque não é um debate verdadeiro, é um debate falso. E todos nós, inclusive quem defende isso, sabe o que eu estou dizendo. É um debate falso, não é verdadeiro. Portanto, o PT vai continuar em busca, naturalmente, de construir um caminho que seja mais próximo das forças populares, democrático-populares, que tem um projeto embutido nele, não é? Porque se assim não for, nós estaremos abrindo mão de tudo. E ideias você não pode abrir mão. Compromisso ideológico você não pode abrir mão. Você pode até fazer determinadas concessões que a vida nos impõe, porém, elas estão ali restritas. Você continua representando um pensamento que revele no seu interior capacidade, possibilidade e vontade de mudar para melhor a vida das pessoas através da organização popular. É nisso que eu acredito. Né? É nisso. E eu acho que é preciso derrotar, né, a candidatura de Cícero Lucena, que só foi eleito porque foi contra Nilvan, porque foi contra a extrema-direita, né? Porque foi contra, eu não digo nem extrema-direita, que hoje nem é mais extrema-direita, esse povo que pega carona nas ondas que aí estão, mas tentou surfar nessa onda. Né? Só ganhou por conta disso, mas faz um governo apagado, é um governo sem alma, é um governo da cooptação de lideranças através do erário público, através de emprego. Sabe? Não tem um projeto. Qual é o projeto habitacional que a prefeitura tem? Qual é o projeto educacional que a prefeitura tem? Não, reformou, e imagina que tipo de reforma, 32 escolas. Que bobagem. Eu reformei 99, todas que tinham, e com recursos próprios, sem uma emenda federal, nada. Nós construímos 9 escolas de grande porte. Pergunta quantas construiu? 0. Então, que conversa é essa? Quantos PSFs construiu? 0. Então, é esse debate que precisa ser feito. Não é essa coisa de dizer, não, em 2026 eu agora vou apoiar Lula, mesmo odiando o Lula. Que conversa é essa? Isso não existe. Né? Cai nessa quem é bobo. Ou então quem tem outros interesses. Então, eu penso que essa eleição é fundamental para o projeto democrático e popular. Nós precisamos livrar Lula de uma carga enorme em 2026, livrar em 2026, de uma carga enorme que ele tem hoje, que é ter que governar, né, garroteado por Governador, forças antes da gente entrar, tradicionais. me permita, antes de a gente entrar em 2026 propriamente, eu ainda teria uma pergunta que considero relevante para 2024. Né? A questão da liderança de Cida Ramos. Você foi governador na Paraíba e Cida foi secretária do seu governo. 8 né? anos. E ela é uma expressão a nível do Diretório Municipal, né, de João Pessoa, que tem uma grande militância
demonstrada nessas assembleias, nós cobrimos, inclusive, algumas. Você, como um líder político do PT, o que pretende conversar com Cida Ramos para que ela possa também aceitar politicamente essa campanha de Luciano Cartacho? Olha, Governador, governador, desculpa interromper. Antes do senhor responder, já engajando, tem a ver a minha pergunta com a do presidente Vladimir. O senhor foi candidato à prefeitura 4 anos atrás pelo PSB e conseguiu nacionalmente o apoio do PT. Porém, o PT de João Pessoa entrou com recurso judicial. Pegando essa carona na pergunta de Vladimir, o senhor teme que isso aconteça novamente, que o PT aqui em João Pessoa entre com recurso para impedir a decisão do Nacional? Não, eu vou começar pela segunda pergunta, que é a tua, Lenine, e te digo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ezequiel. Em 2020, nós estávamos no centro de uma caçada violenta, ilegal, ilegítima, uma caçada lavajatista, no centro do lawfare, contra a minha pessoa e contra das minhas companheiras e companheiros. Né? Nós éramos o alvo. 5 anos depois, você procura, não tem um superfaturamento que apresente, não tem um desvio real, concreto e verdadeiro apresentado, e não tem nenhum enriquecimento ilícito de nenhum de nós. Ou seja, foi a época de ouro, né, do bolsonarismo, a época de ouro do lavajatismo, foi a evolução do golpe que tirou Dilma e que prendeu Lula, que se abateu contra nós por razões que vocês e eu sabemos, porque a Paraíba foi um divisor de águas na resistência ao golpe. E eu te digo mais, eu faria tudo de novo. Eu levaria Lula para Monteiro, eu iria 2 vezes a Curitiba conversar com Lula, né? Eu traria Dilma, como trouxemos aqui para o Espaço Cultural, com 15 mil pessoas, ela já fora do poder, no período que ela estava afastada, mas ainda era presidente. Eu faria tudo de novo. Então, 2020 eu me candidatei porque não tinha outro. Eu não me candidatei por prazer. Eu me candidatei para marcar posição. E você viu que... Eu sou testemunha disso, que foi muito que fiquei pressionando você, né? Fiquei lhe cobrando. Eu lembro muito disso. E faltando 4 dias para a eleição, onde eu estava com 22%, o TSE disse que eu fiquei inelegível. Qual a candidatura que consegue sobreviver a isso? Mas eu me mantive, porque, repito, eu tenho ideias para me mover, eu não sou sabe, um cara que é aquele João Bobo que vai para um lado, vai para o outro, de acordo com o vento. Eu tenho uma postura, você me conhece há anos, e você sabe da minha postura, você pode concordar, discordar, mas eu tenho um caminho, né? E eu me mantive candidato sabendo, e terminamos, mesmo assim, com toda a propaganda dizendo que o voto não ia ser contado, terminamos com 11%. Então, aquela eleição de 2020 não tem nada a ver com essa de agora, não é? Até mesmo porque nós estamos vencendo a batalha da verdade. Eu desafio qualquer pessoa, não só do MP, qualquer pessoa que coloque uma prova contra a minha idoneidade, prova concreta. Não é absurdo de denúncia que vai fazer apenas você pagar mais advogado sem ter dinheiro. Não é isso, não. Estou falando prova. Né? Portanto, 2020 não tem nada a ver com agora. Agora, o partido, inclusive, aprendeu com 2020, partido nacionalmente que eu estou falando, e vai tomar sua decisão, que eu não sei qual é. Compreende? Eu não sei qual é a decisão. Eu estou apenas expressando, eu, Estela Bezerra e Márcia, combinamos de expressar de uma única vez, porque podíamos ter feito isso separadamente, mas combinamos de expressar de uma única vez essa nossa posição de apoio a quem tem, no nosso entender, viabilidade eleitoral para fazer com que o PT cresça e, consequentemente, ganhe as eleições. É apenas isso. Com relação à deputada Cida Ramos, que foi a pergunta do Vladimir,
né? Eu acho o seguinte, Cida Ramos, eu, inclusive, a chamei para ser minha secretária por 8 anos. Dei, inclusive, uma condição de ser uma secretária, digamos assim, do peito, protegendo, fazendo com que as políticas fossem implantadas, não permitindo ingerências, né? Porque se você olha hoje o governo do Estado, isso é um cara, rapaz, um deputado declarar que só quem tira um secretário é um deputado federal e o governador não dizer nada. Tá brincando, né? Desmoralizou o cara. Desmoralizou o governador. Ele não diz nada. Primeiro, porque é verdade, né? E segundo, porque essa é a forma que esse povo tem de governar, ou seja, se manter no poder de qualquer forma. Comigo, não, amigo. Eu dizia, essa é a política do governo, é a minha política e ela vai ser exercida dessa forma. E ninguém aqui mete a colher. Fiz isso por 8 anos e faria novamente, né? Votei em Cida Ramos. Foi a pessoa com quem mais eu fiz campanha em 2022. Então, eu estou muito à vontade de dizer isso aqui, porque não é o meu apreço pessoal que conta nisso. Eu tenho pouca relação pessoal com o Luciano Cartacho, todo mundo sabe disso. Mas não é isso que conta, amigo. Sou testemunha disso, governador. Sou testemunha disso nas eleições agora de 2022. Houve algumas rugas com Cartacho, lá em Mangabeira, no bancário, mas nem por isso, várias vezes. Várias. Só que eu tenho que ter a responsabilidade e a coerência política de pensar num projeto muito mais amplo. Eu não posso estar pensando só no meu interesse, no meu fígado, no meu intestino. Não, eu tenho que olhar para esse país convulsionado como ele está, semi-destruído, onde o presidente Lula tem que bater o escanteio, correr para a área para cabecear. Né? Eu tenho que olhar para a necessidade no mundo da derrota da extrema-direita. Eu tenho que perceber que as forças que tentaram o golpe em 8 de janeiro continuam vivas, porque até hoje nenhum general foi julgado e tem que ser julgado. Essa República de Curitiba e outros pelo Brasil afora têm que ser julgados. Moro tem que ser julgado na justiça, fora a perda do mandato, mas julgado, porque ele corrompeu a justiça, como outros fizeram pelo país afora. Eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que olhar para João Pessoa e perceber como ela está carente. Como não se tem, sabe, cadê a mobilidade urbana? Você olha para a cidade, se olhar para o Retão, para as alças da Beira-Rio, se olhar para Pedro II, se olhar para a frente da universidade, se olhar para a Via Sul, né? a via Metropolitana Sul, que nós fizemos ali da BR-101 até a PB-008, quem fez obra de mobilidade fui eu. Ou seja, sabe, essa paralisia é essa? Mas sabe por quê? Porque esse é o pensamento deles. O pensamento deles é se manter no poder, não é arriscar qualquer coisa. Então, eles usam a máquina, pegam esse dinheirama todo para poder se fortalecer. Aí vai para as comunidades, faz cooptação com lideranças, né? Só sabe fazer isso. Não sabe inovar numa política pública. Eu criei o Empreender em 2005. Né? O que é o empreender hoje? Alguém sabe? Ninguém sabe, rapaz. Ninguém sabe. Né? Então, essa coisa toda, o orçamento democrático, esculhambaram com o orçamento democrático, tiraram a alma, tanto no Estado como na Prefeitura, tiraram a alma desse orçamento. Não acreditam em projetos políticos desse tipo. E eu preciso, evidentemente, ser coerente com essa minha visão. Então, eu não posso achar que eu vou gostar de uma pessoa mais do que de outra. Aí, o meu gosto pessoal vai dizer que essa pessoa seja mais adequada para este momento, eu estou falando para esse momento, do que a outra. Eu tenho que ter em mente algo muito maior e eu tenho certeza absoluta que a deputada Cida Ramos compreende isso.
Não é nada pessoal, é político. É uma posição política, né? E eu tenho certeza e espero que Luciano sendo indicado, ela esteja naturalmente na linha de frente, fazendo a campanha, né? Porque Luiz Couto vai estar, porque Estela vai estar, porque Márcia vai estar, porque grandes parcelas da sociedade vão estar. E as pesquisas, mesmo com essa instabilidade interna no PT, já dizem isso. Né? As pesquisas já dizem isso. Ou seja, o que eu quero é ver o PT governando, ver o PT derrotando a direita e a extrema-direita, ver o projeto do companheiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo fortalecido e preparando a derrota final dessa extrema-direita, já que o Brasil hoje é o grande espelho do mundo. Como nós estamos derrotando a extrema-direita? Todo mundo está olhando para isso. Todo o mundo está olhando para isso. E nós precisamos sacramentar isso em 2026. É por isso que 2024 é importante e cada militante, naturalmente, será cobrado. É por isso. A minha posição é defender, é expor minhas ideias, né? Não sou mais do que ninguém, mas também não sou menos. Né? E vou estar pela Paraíba participando de muitas candidaturas de Igaracy, né? Mãe d'Água. A gente está com candidaturas nesses cantos, são candidaturas de massa, de gente, de povo, né? Vamos participar em Mamanguape, vamos estar presente em João Pessoa também, né? Para que o PT possa vencer as eleições e governar para todos, mas principalmente para o nosso povo mais espoliado. Ricardo, eu queria uma última indagação e, na sequência, você já faz suas despedidas, né? Qual é a sua expectativa da decisão do diretor nacional? Para qual prazo? Eu não sei se tem um cronograma de decisão em relação a isso já, mas se não tiver, qual é a sua expectativa de nós termos essa decisão? E você, dentro desse contexto, né, qual é a sua expectativa em relação à unidade que vamos alcançar na campanha, não só do PT, como também das forças progressistas, de uma parte das forças progressistas, né, nesse sentido? Né? Como é que você está visualizando essas duas questões? A decisão do diretório nacional e a formação desse bloco, né? E qual é a expectativa de vice-candidatos, se você tem alguma, na chapa do Lúcio Cartacho? A gente está vendo, eu fiz aqui o card, nós vamos ter 5 candidatos homens, né? 5 candidatos homens, todos eles que estão colocados são homens, inclusive o Luciano Cartacho. A chapa, a vice de Luciano Cartacho, será uma mulher? Olha, Vladimir, eu não estou com essa bola toda para estar sabendo de tantas respostas, né? Evidentemente. Por isso que eu digo as suas expectativas. Sim, sim. Eu fiz um governo, tu sabes que eu fiz um governo, tanto na prefeitura como no estado foi maior ainda, onde tinha mais mulheres que homens, né? E em cargos chaves, né? Não era naqueles cargos que não apita em nada, não, em cargos chaves, né? Eu tenho muita confiança na percepção feminina. Eu acho que a mulher faz política muito bem, né? E acho que isso deve ser discutido caso o escolhido seja Luciano, né? Pelo nosso candidato a prefeito, pelo partido, e naturalmente ele tem que ouvir, né? E deve ouvir. Ouvir muita gente, né? Até chegar ao nome ideal. Eu acho que a expectativa em relação também às forças progressistas, olha, sinceramente, Vladimir, eu acho que aquele que se diz progressista e numa eleição que tem um candidato do PT e Cícero Lucena do outro lado, né? Não ficar com o candidato do PT, ele deixou de ser progressista há muito tempo. Né? Há muito tempo. Uma pessoa dessa não é mais progressista. Uma pessoa dessa está simplesmente utilizando o discurso,
né, do progressismo, da esquerda, da centro-esquerda, mas está totalmente no campo conservador, né? Essa é a verdade, né? Sem papas na língua, mas essa é a verdade. Não dá para você fazer comparação, amigo. Não dá para você dizer, não, esse aqui não, esse candidato do PT não, se isso é que é o bom, porque já demonstrou isso nos 4 anos que governa. Que conversa é essa, né? Não tem isso. Não tem isso. Acho que o PT decide no momento adequado. Ontem eu conversava com a presidente Gleisi, ela está viajou hoje para a China, vai fazer uma agenda, só volta, acho que depois do dia 13 de abril. Então tem tempo, né? Essas coisas serão conversadas. Eu acho, inclusive, que o próprio Luciano e Cida Ramos deveriam conversar internamente, né? Não faz mal, não. Era conversar, ver os cenários aí, ver o que é que nós temos no presente e no futuro, né? Nós somos, na verdade, poucos para uma tarefa tão grande. A tarefa de se opor à extrema-direita, eu sei disso, né? Toda a perseguição contra mim, contra as minhas companheiras e companheiros, veio em função do surto, né, de extrema-direita que esse país teve. Eu sei disso. Não é? Ou seja, isso está mais do que provado, sabe? O Brasil está voltando à normalidade, aí você começa a perceber como aquela gente foi, sabe, foi maldosa, foi cruel, foi violenta e foi ilegal. Né? Então, nós somos poucos que temos essa compreensão. Né? Quantos veículos de comunicação, como a TV Roda de Conversa, pauta isso? Pouquíssimos. Quem quer saber na mídia, né? Quem quer saber disso? Pouquíssimo. Essa turma não quer saber, amigo. Quer saber como é que vai ser a relação, tal, sabe? Qual é a ordem que vem para poder botar uma manchete capciosa, para poder perseguir um determinado político. Essa coisa assim. É assim que funciona o mundo real. E nós precisamos ter a capacidade de nos contrapor a isso. Eu, efetivamente, acho que essas eleições de 2024 significam tudo isso. E é por isso que nós vamos estar esperançosos em Natal, com a vitória da Natália Bonavides, esperançosos em Recife, esperançosos aqui em João Pessoa. Né? A gente tem um cenário aí que a gente precisa avançar. Nós estamos proibidos de não avançar. Nós estamos proibidos de sermos individualistas, sabe, de sermos pequenos, de pensarmos pouco. Nós estamos proibidos disso porque a história nos mostrou isso. Então, aqueles que efetivamente tenham dentro de si a chama acesa da mudança, da fraternidade, de um mundo mais solidário, tenham dentro de si, evidentemente que não escolha entre Luciano Cartacho e Cecil Sena, o cara não pode dizer que tem isso dentro de si e ir para o lado lá de Cecil Sena, que, repito, é um governo para o povo de zero à esquerda. Vai maquiando no ano eleitoral, mas se você fizer aí de 2021 para cá, não tem nada, amigo. Bota o que em cima da mesa, concretamente? Qual foi a mudança estrutural? Qual foi a proposta para as comunidades, a não ser cooptar a gente? O que é que foi feito? Sabe? Maquiagem. Só maquiagem. E isso vai ser desnudado pela nossa candidatura, sendo ela, Luciano Cartacho. Nós vamos para o segundo turno e vamos vencer as eleições. Para fazer mais e melhor, não é para fazer... É para fazer mais e melhor. E esse mais e melhor, eu disse a Luciano. Eu não... Né? Eu disse a Luciano, é mais e melhor. Para ter compromisso real, né? Amplo, com essas forças aí, populares, alguns até sem consciência plena do que estamos vivendo. Então, o papel da política é esse, é restituir ou repassar a consciência plena para que as pessoas possam ser gradativamente sujeitos da própria ação. Né? Eu penso isso, acredito nisso, Vladimir Lenin,
né? E penso que o PT precisa definir uma direção como essa para que a gente possa realmente ter a capacidade e a condição de, mais do que nunca, né, de arrebatar essa prefeitura que é tão importante e fazer mais e melhor do que aquilo que já fizemos anteriormente. Agradeço a vocês, né, a oportunidade, cumpri com o meu compromisso, com a minha promessa, quando, no dia 1º de abril, disse aqui na TV Roda de Conversa que faria... Verdade. E estou fazendo agora. E me... Não está comprovado que o 1º de abril não é o dia da mentira. Não é o dia de mentira. De todo jeito. Não. É o dia do golpe de 64 que tem que ser lembrado menos ainda. para que jamais aconteça. Governador, foi um prazer, viu? Muito obrigado, um abraço grande e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Bom fim de semana e até a próxima. Valeu, um abraço.